Entendi. Não, assim, eu tava pensando e você tocou alguns pontos assim, né? É, eu queria voltar numa parte do começo da nossa conversa, Certo. que você falou a questão de algumas possibilidades. O que é que leva, por exemplo, o Dom Pedro I a não abolir a escravidão no momento da independência? Pois é. Nessa época, Dom Pedro I, ele estava com a pressão de dois lados. De um lado, estava a pressão das cortes portuguesas, dizendo para ele votar, votar, votar. E lembrando aqui também, que eu já falei da nossa conversa, porque as cortes portuguesas queriam que Dom Pedro I votasse para poder recolonizar o Brasil. Lembrem-se que o Brasil, naquela época, já estava independente economicamente, já tinha aberto os portos. Então Portugal estava quebrado nessa época. Porque eu tenho, Juru, desculpa, eu tenho. Porque assim, eu tenho um contexto político ali, né, de liberais, e eu tenho uma galera que são os restauradores, é isso? Perfeito, perfeito. Os restauradores são os portugueses, de restaurar, nesse caso, a monarquia aqui no Brasil. A colônia, A né? colônia, essa ideia, esse conceito de restauradores vem do Congresso de Viena, então vem lá de fora. E nós temos aqui no Brasil essa elite brasileira. Quem é essa elite? São donos de indústrias? Não, que o Brasil não tinha indústria. Era elite latifundiária, que comungavam naquela época das ideias liberais. O que é a gente falar de ideias liberais naquela época? É a gente falar justamente das ideias que vêm do iluminismo da Europa. Essa elite brasileira queria que Dom Pedro I ficasse. Por quê? Porque essa elite sabia que se Dom Pedro voltasse, iria ser recolonizado. A elite brasileira, os latifundiários, iriam fazer comércio somente de volta com Portugal. E agora não, eles podem fazer comércio o que eles quiserem, tendo o quê? Mais lucro. Só que essa elite, para ter mais lucro, ela precisa do escravo. Uhum. Ela necessita do escravo, da mão de obra escrava negra. Porque essa elite é o quê? Latifundiária. Essa elite latifundiária nós temos duas. O café iniciando e temos a cana-de-açúcar. E temos o algodão, que necessitava de uma mão de obra numerosa. E quem seria essa mão de obra numerosa? O negro escravo. É por isso que Dom Pedro I não sequer toca, sequer falado em fim da escravidão. Porque essas elites precisavam desse escravo. E essa elite que está encabeçando, junto com Dom Pedro I, a independência do Brasil. Por mais que a gente pense assim no aspecto monárquico do rei, se a gente parar pra pensar, essa discussão tá inclusive nas próprias revoltas. Porque você comenta comigo a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Em Minas eu também não tenho essa discussão escravocrata, não é isso? Até porque era liderada pela elite. Então essa elite não quer acabar com esse status quo. Até porque naquela época é o que dava lucro. Pessoal, tem uma frase muito interessante, que essa frase perpetuou até o Império. O negro no Brasil são as mãos e os pés do seu senhor. Então é uma frase de um jesuíta, João Antonio, e que essa frase ela é muito usada na historiografia. E é uma verdade. Por isso que a elite nem toca. A elite mineira. A baiana é que vai tocar, até porque quem vai fazer parte dos líderes da baiana eram negros escravos, negros alforriados. Não, é curioso porque, assim, no Brasil tem muito disso. Nas aulas, né, a gente conversa com os alunos e direto a gente discute ideias sobre iluminismo, ideias liberais, assim. E eu sempre tenho esse cuidado, né? Ó, o liberalismo é isso, mas o liberalismo no Brasil é de tal forma. Tal ideia, assim, no Brasil é de tal forma. Porque, querendo ou não, a abolição da escravidão é um ideal liberal. Principalmente desse iluminista, desse modelo, que vai acontecer, obviamente, diferente nos Estados Unidos. Tem segregação, aquela coisa toda. Tem um país dividido em dois pontos, né? Mas se você pudesse explorar um pouquinho pra mim essa ideia de como é que existe na teoria essa independência, e você foi muito bem, né? Ah, eles têm independência no papel, mas não existe de tal forma. Onde é que existem essas contradições na política brasileira? A gente podia até hoje, se você quiser, mas assim, onde é que existem essas contradições entre o texto bonito da filosofia e a prática política no Brasil? Porque quando a gente fala de iluminismo, a palavra-chave do iluminismo é liberdade. Liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa. E a gente, quando vem pro Brasil, você falou muito bem, Ashley, quando a gente vem pro Brasil, vem tudo retorcido, modificado. Não, vem a brasileira. A né? brasileira, né? Abrasileirado, vem tudo ao contrário. E essa é a grande questão do Brasil. Porque, tipo, com a ideia de liberdade política, econômica, e aqui a gente não vê essa liberdade
para esse negro escravo. Essa elite, ela quer liberdade, mas desde que não afete o seu bolso. Então, essa é a grande questão da elite naquela época. Então, Naquela época, né? naquela época. Então, a gente pode colocar um pouquinho hoje, né, Ashley? Se a gente vem e vira e mexe, aí a gente vê noticiários, né? Uhum. Porque essa elite, ela quer lucrar. E aí ela sabe que a mão de obra escrava negra no Brasil dava muito lucro, o tráfico negreiro era muito lucrativo naquela época no Brasil. Então, essa elite, ela não toca sequer em fim da escravidão. Essa é a verdade que vai estar existindo. Então, esse liberalismo aqui, eu vou, a partir de agora, Ashley, começar nessas discussões. É um liberalismo à brasileira. A gente não toca no fim da escravidão. Então, a nossa escravidão, ela só acaba devido a uma luta que vai ter, claro, desse negro. Esse negro vai lutar por muito tempo, ele vai resistir por muito tempo, mas ele só consegue no 13 de maio de 88. Mas agora ainda está uma luta muito grande e essa elite não quer perder esse negro escravo. Entendi, nossa. E é incrível, né, assim, como você falou, como a história se concatena de vários aspectos, né? Porque se a gente para e imagina, que cenário, e aí a gente coloca, né? E aí eu queria até voltar um pouco com uma questão mais didática, né? O que que muda? Veja, beleza, eu não tenho o fim da escravidão, eu mantenho algumas estruturas, mas o que que é esse novo Brasil pós-independência, então? Tipo, se você pudesse, descreve pra gente esse cenário aí, se a gente puder criar uma imagem mental aqui. O que é tipo assim, o que é o Brasil antes de 22 e o que é que vai ser o Brasil pós 22? Eu vou, então, para poder ficar mais claro, como você falou didático, eu vou pontuar. Então, por exemplo, em relação às nossas estruturas, não vai mudar. Que estruturas? Estruturas socioeconômicas, não muda. A nossa estrutura socioeconômica continua. Continua o quê? Com base econômica agrícola, voltado para a exportação, e a gente continua com a escravidão, que a gente já discutiu aqui por muito tempo. Então, não modifica. Essa é a questão social e econômica. Em relação à política, nós vamos virar uma monarquia, que é, inclusive, Ashley, uma vergonha. Como é que o Brasil vai se tornar independente e vira uma monarquia sendo governada por um português? Olha, eu tenho mini infartos com isso. Então, a gente vira uma monarquia, enquanto todos nossos hermanos, Bolívia, Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai, viram república. República, a gente trazendo aqui pelo pé da palavra, no latim, significa res publicus, poder do povo. Então, o Brasil não vai ter povo nessa época. Quem vai representar esse povo é justamente uma pequena elite, para vocês terem noção, de 5%, porque nessa época o nosso voto, devido à Constituição de 1824, feita pelo próprio Dom Pedro I, a nossa primeira Constituição vai dizer que o voto era masculino censitário, só poderiam votar homens ricos. E quem são esses homens ricos? Cerca de 5% da população brasileira. Somente 5%. Então, nós não tínhamos representatividade. Então, quem decidia toda a política no Brasil era somente 5%. Muito pouco naquela época. 5%. Então, somente 5% representava o Brasil. Então, ó, estrutura socioeconômica, para ficar bem amarrado. Socioeconômica continua a mesma. Brasil, um país agrário, exportador, com a escravidão. Política, viramos uma monarquia, sendo governado por um português, uma monarquia constitucional. E em relação ao social, em relação à questão territorial, a gente não vai se fragmentar, o Brasil vai manter sua unidade territorial. Então, esse é o nosso cenário pós-independência. E o Brasil fica pro povo pós-república? Então, pós-república, a gente praticamente não muda muitas estruturas, né? Pós-república. E eu venho assim, já que você falou de povo e você aí trouxe um pouquinho de sarcasmo nessa pergunta, Ashley, eu digo bem assim, que os nossos dois maiores eventos, os nossos maiores fatos históricos não houve naquele dia, no dia mesmo. O 7 de setembro, 15 de novembro, a participação popular. Aristides Lobos fala isso na proclamação da República. E o povo assistiu tudo aquilo bestializado. Então, Ashley, assim,
Eu peço perdão se eu cometi algum erro, mas se a gente chegar numa população mais pobre, mais carente, leiga mesmo de conhecimento, e se a gente perguntar o que foi a independência do Brasil, não vai saber. O que é a palavra república? Não vai saber. Porque isso ficou por muito tempo somente ali nas elites. Então, eu digo bem assim, eu brinco com os alunos, eu digo que o Brasil não tem povo, e sim espectadores, que a gente fica assistindo tudo acontecer, a gente sendo usurpado pela política, e a gente não faz nada. Sei lá, usurpado no preço do combustível, usurpado pela inflação, que cada vez mais aumenta, e é isso. É essa a história que a gente vem até os dias de hoje. Então a gente tem muita luta, Ashley, para ainda a gente conseguir a independência que a gente almeja.